Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu tenho um anúncio para vocês, né? Um comunicado. A gente sempre faz aula das 5h20 da manhã até as 6 da manhã, de segunda a sábado, todos os dias. Mas nessa semana eu não vou fazer, tá bom? Porque sexta-feira e sábado eu vou para praia, então não sei como é que tá lá de internet. Também eu não vou deixar gravado previamente a mensagem. Porque o propósito do canal é estudar todos os dias. Então, todo dia eu estudo e todo dia eu compartilho com vocês uma escritura. Então, eu não quero deixar várias mensagens gravadas e ir passando, né? Eu quero. O desafio do dia a dia é todo dia a gente estudar. Se acontecer de eu vir aqui compartilhar apenas um versículo, um pensamento, é o estudo do dia, tá bom? Dependendo aí da correria. Ainda não aconteceu isso, né? Já teve caso corrido, mas ainda assim a mensagem saiu um pouquinho grande, tá bom? Enfim. Então, só comunicando, essa semana agora, ontem tivemos a última aula, então, das 5h20 às 6 da manhã. E a gente vai retomar a aula no dia 2 de janeiro, tá bom? Eu acho que cai numa terça-feira. E aí, então, vamos ter a aula online também, às 5h20 da manhã até às 6 da manhã, tá bom? Então, a gente retoma ano que vem. Isso não é uma férias do Evangelho, a gente não tira férias do Evangelho, férias da igreja, tá bom? Férias de Deus. Onde nós estivermos, nós devemos estudar as escrituras, buscar a Deus, tá bom? Então não é férias, né? A gente não se tira férias da igreja. Bom, vamos lá então aqui. Hoje eu vou compartilhar com você. Essa semana a gente está estudando Apocalipse, capítulo do 15 ao capítulo 22. Hoje eu peguei algumas escrituras aqui para falar da Babilônia, a queda de Babilônia, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade eu vou explicar alguns termos que é usado em Apocalipse para nós identificarmos como estudar Apocalipse, como entender, já que o livro de Apocalipse é cheio de figuras, né? De imagens que... O que quer dizer essas imagens? Então a gente tem que entender isso, tá bom? Então, também o livro de Apocalipse é o que mais faz alusões ao Velho Testamento, tá bom? O livro de Mateus, né? Mateus escreveu o livro do Novo Testamento ali, e ele faz muitas referências ao Velho Testamento, trazendo, mostrando que Jesus ele é o Cristo da profecia do Velho Testamento. Então o livro de Mateus ele tem muita referência do Velho Testamento, mas o livro de Apocalipse tem mais ainda. Só que o livro de Apocalipse não cita dizendo assim, está escrito, né, trazendo lá, mas a gente consegue entender muita coisa de Apocalipse estudando o Velho Testamento, tá bom? Então é isso, vamos começar aqui. Eu vou começar aqui, como eu quero falar como entender Apocalipse, eu vou começar aqui em Isaías 63:1. Só um comunicado, né? Por que essa semana nós não vamos fazer a aula das 5h20 às 6 da manhã? Essa época de festa, né? Os vizinhos colocam o som muito alto, é festa todo dia. E a única pessoa que não tá lá é o aniversariante, né? O próprio Salvador Jesus Cristo, a festa da maneira que é. Então a gente vê, né, o mundo comemorando de um jeito que o próprio aniversariante não está lá, que é Jesus Cristo. Mas vamos contornar a situação e ano que vem a gente volta na aula da 5h20, tá bom? Pra você ter ideia, o som foi desligado ontem, era 5 horas da manhã, faltando 20 minutos, né, para começar a aula das 5h20. Então pouca gente dormiu aqui na minha casa, tivemos problema com isso. Então vamos lá aqui. Eu vou começar aqui para explicar a Apocalipse, vou começar em Isaías. Isaías 63:1 diz assim: quem é este que vem de Edom? Então, Edom, né? O que significa Edom? Você entendendo, o Apocalipse é igual um vocabulário. Se você entender o vocabulário, o que significa aquela palavra, você entende o que está dizendo. Por exemplo, aqui em Isaías 63:1 falando sobre a segunda vinda de Cristo, que ele vai vir de vermelho, com vestes tingidas. Aí fala, quem é este que vem de Edom, né? No meio das nuvens ali. Edom, a palavra Edom significa vermelho, tá bom? Esse nome veio da descendência de Saul, né? Porque Saul ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um guisado vermelho. Então a palavra Edom significa vermelho, né? Então a descendência de Esaú é chamado Edomitas, né? Então tem a ver com vermelho. Então quando o Senhor fala sobre Edom, né, ele está falando do mundo. Então a gente lê isso e fala, está falando do mundo. Também a palavra Edom
né? Onde ele ficava era o sul da Palestina, esse lugar onde os descendentes, né, de Esaú ficavam. E aí então o nome da cidade lá seria Idomeia. E esse por causa que são os edomitas. Então Idomeia é o mundo. A gente já viu essa expressão também no Velho Testamento. Então aqui o Senhor ele faz referência ao povo que é do mundo e aos que são o povo de Deus, tá bom? Então, entendendo isso, por exemplo, vamos aqui rapidinho em outras expressões que é usada, né? Por exemplo, quando o Senhor fala Egito, quando fala do Egito, fala da opressão, fala do povo ser escravizado no Egito. Então, significa cativeiro, né? Quando fala sobre o Sodoma, significa pecado, os pecados de Sodoma. E Babilônia também significa o mundo, tá bom? Os pecados no mundo ali. Então, por exemplo, lá em Apocalipse 11, versículo 8, diz assim, falando sobre as duas testemunhas que vão ser mortas lá em Jerusalém, diz o seguinte: e na grande cidade espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Então repara que ele chama Jerusalém, onde Jesus Cristo foi crucificado ali, né, no Gólgota, ele chama aquela região, ele fala, e espiritualmente essa cidade é chamada Sodoma e Egito. Então Egito significa escravidão e Sodoma os pecados. Então significa que a Israel estará em pecado, né? Estará em pecado e também vai estar em cativeiro, tá bom? No sentido pode ser cativeiro dos seus próprios pecados, tá bom? Então vamos continuar aqui. É importante entender esse simbolismo, tá bom? Para que a gente possa entender Apocalipse. Então vamos lá, Apocalipse 16, versículo 10, diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e mordiam a língua de dor. Então aqui, a besta, né, eu vou separar o capítulo 17 para estudarmos amanhã. E lá fala claramente que a besta é o próprio Lúcifer, que desceu do céu. Então a gente tem que entender, às vezes a própria escritura ela faz referência sobre o que está falando. Então aqui quando fala besta, a gente entende que é o próprio inimigo, tá bom? E ele fez o seu reino se fez tenebroso, ou seja, trevas espiritual sobre a terra. Ele cega as pessoas para não entender o evangelho e cativa as pessoas com as coisas do mundo, por exemplo, com Babilônia, que também é um símbolo de riqueza. Então ele seduz as pessoas para esse lado e as pessoas deixam de buscar a Deus. É uma forma aqui de interpretar. Aqui fala, e mordiam a língua de dor. Porque Babilônia vai cair, né? E aqueles que gostam das coisas do mundo, né, não vão gostar que Babilônia vai cair. Esse sistema, né? Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Esse sistema que corrói o mundo todo, né? Que corrói ali o mundo todo, exceto os santos, né? Eu vou ver se eu falo esses 2 dias sobre Babilônia e depois os outros dias eu vou falar sobre a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Continuando aqui, né? Vamos aqui para algumas alusões ao Velho Testamento, né? Que o livro de Apocalipse faz. Tá bom? Conforme eu falei, para se entender Apocalipse, você entendendo o Velho Testamento, você começa a entender também, por causa dessas expressões que são usadas, de Edomitas, por causa de Egito, Sodoma, Babilônia, conforme estamos mencionando aqui, né? Então ele faz, e também, para você entender Apocalipse, depende muito da doutrina que você carrega dentro de si. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele é interpretado de diversas maneiras diferentes por diversas religiões diferentes. Por quê? A doutrina de igrejas são diferentes. Uma igreja não acredita, por exemplo, na vida após a morte. Outra não vai acreditar em ressurreição. E tudo isso influencia na hora de você interpretar Apocalipse. Tem gente que não acredita na vida após a morte, ou até mesmo uma vida pré-mortal, né? Que antes nós já vivíamos com Deus. Então tudo isso ajuda a gente a entender Apocalipse. Se você tem uma doutrina correta, entende o Velho Testamento com esse olhar, né, da doutrina verdadeira, você então consegue interpretar Apocalipse. Vamos lá aqui, ó. Apocalipse capítulo 18, versículo 23. Diz assim: e a luz da candeia não mais iluminará a ti. Tá falando de Jerusalém, né? Que a luz da candeia é aquela luz que ilumina a casa, tá bom? É isso aqui, como se fosse uma lâmpada hoje em dia, né? Tá falando que a lâmpada não vai dar mais luz à casa. A casa é Jerusalém. Mas de ti ouvirão, porque os teus mercadores eram grandes na terra, por todas as nações foram enganados pelas suas feitiçarias.
Então aqui fala sobre que as pessoas são enganadas, porque é como uma feitiçaria a Babilônia oferece. Ela seduz as pessoas por meio de riqueza, por meio dos prazeres da carne. Então é esse o significado. Quando eu falo que faz alusão ao Velho Testamento, veja que Jeremias ele vai falar a mesma coisa que está escrita aqui no versículo que nós acabamos de ler, né? Apocalipse 18, 23, a gente confere lá em Jeremias 7, 34, dizendo assim, ó: E farei cessar a cidade de Judá e das ruas de Jerusalém, e a sua voz de regozijo, a voz de alegria e voz do esposo, e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Falando da destruição de Jerusalém. Oséias também fala, Oséias 2:11. E farei cessar todo o seu regozijo, ou seja, a sua alegria. Isso é tirar a luz, né? E suas luas novas, e seus sábados, e todas as suas feitiçarias. Então, o dia do Senhor deleitoso, todas as coisas vão ser tiradas, né, de Jerusalém. Eles não terão prazer nessas coisas. Isso por conta de Babilônia. Vamos lá, Apocalipse 16, versículo 12, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, né? Então aqui a gente vê a figura do rio Eufrates. Aqui diz que o rio secou e aí preparou o caminho dos reis do Oriente. O que significa isso? Bom, naquela época significava que o rio Eufrates, estando cheio, impedia os inimigos de atacar Jerusalém, porque eles não tinham como atravessar, era dificultoso, né? Vocês devem lembrar aí da história também de Jericó, né? Que o rio, né, ele seca e Josué passa com a Arca da Aliança e todos, né, atravessam para atacar Jericó. Então o rio servia de proteção. Aqui está falando de Eufrates. Aqui está falando de uma guerra que ainda vai acontecer. Então a gente tem que entender que o secar do rio Eufrates significa que Deus ele vai tirar o impedimento das nações atacar. Até agora o Senhor tem impedido as nações de atacar Jerusalém. Mas vai chegar uma época que esse impedimento vai ser tirado, ou seja, o rio Eufrates vai secar. Então é uma figura de linguagem aqui, tá bom? Então as nações, né, do Oriente, as nações gentias vão vir atacar Jerusalém, tá bom? Apocalipse capítulo 9, versículo 14, diz assim, ó: O qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. A gente está estudando, falando sobre as taças e tem as trombetas. Nas trombetas o Senhor dá uma segurada no castigo, né, que vai vir sobre a cidade. Mas já na taça, não. Na taça a destruição é total. Aqui diz o seguinte, né? Apocalipse 9, 14. Que dizia o sexto anjo que tinha a sua trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para o dia, a hora e o mês e o ano, para matar a terça parte dos homens. Então está falando da guerra. E veja que os anjos seguram, né, essa calamidade total para perecer somente a terça parte ali dos soldados, dos homens e assim por diante. Então vamos lá. Aqui agora eu vou falar um pouquinho rapidinho do capítulo 18, né? E amanhã eu quero falar do capítulo 17, já com o entendimento da luz do que nós estamos trazendo aqui hoje. Bom, capítulo 18, ele fala dos juízos sobre a Babilônia, tá bom? Se você estudar ele inteiro aí, você vai ver que vai haver 3 tipos de anjos entregando condenação à Babilônia. Babilônia vai cair. O mundo, o sistema que nós conhecemos vai cair. Também é conhecido, né, essa época como época dos gentios, né? Várias nações dominando a terra. É a época dos gentios, tá bom? E depois a gente vai entrar na era de Cristo, o milênio, onde Cristo vai reinar aí o período de 1000 anos. Então, por enquanto, estamos nessa era aí dos gentios. Então, vai falar aqui de calamidades, né? Os anjos vão trazer, fala sobre 3 condenações que virão sobre Babilônia. Também vai haver 3 lamentos, tá bom? Do povo, por conta que Babilônia vai cair. Então ele fala da lamentação do povo que está apegado às coisas do mundo, não queria que Babilônia caísse. E também o pronunciamento da queda, tá bom? O pronunciamento final da queda permanente de Babilônia, vai cair para sempre. Vamos finalizando aqui Apocalipse 18, então leia alguns versículos, do versículo 11 em diante. Diz assim: E sobre ela choravam e lamentavam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Babilônia caindo, as pessoas vão sentir falta do produto, né? Do prazer,
do ouro, da prata, que é citada várias coisas aqui, né? E outra coisa que mostra que esse sistema também cai, por exemplo, no versículo 13, a gente começa a ver a queda de Babilônia. O versículo 13 diz assim, né? Começa a falar de especiarias que são caras e que as pessoas gostam. Hoje em dia, traduzindo, seria carro, casa, coisas de luxo, tá bom? O versículo 13 diz assim, e canela, especiarias, incenso, mirra, olíbano, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras, ovelhas, cavalos, carros, corpos, almas de homens. Então, observe que ele fala de almas de homens. O sistema de escravidão, né, de escravidar as pessoas, também caiu, né? Babilônia vai caindo, né? Esse é o sentido. Então, a escravidão, embora possa existir em alguns lugares ainda, mas uma grande maioria saiu, né, desse sistema de escravidão, né? Não mais como antes, né? Mercadores. Hoje em dia existe também, tá bom? Firmas que trabalham clandestinamente para as pessoas costurar e coisas assim, oprimem as pessoas. Mas, no geral, a gente vê uma queda, né, desse sistema escravo aqui. As pessoas que escravizam almas, né, conforme dito aqui. Bom, o Apocalipse 14, versículo 8, diz assim: E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque todas as nações que bebeu do vinho da sua ira e da sua fornicação. Então, caindo Babilônia, também vai cair os prazeres, as coisas mundanas. E as pessoas que estão apegadas a isso vão chorar, vão se lamentar por conta disso aqui também. Vou finalizar aqui com um trecho de 2 hinos, né, do Inário aqui, que eu gosto bastante, que fala sobre a queda de Babilônia. O primeiro é o hino 203, ó Élderes de Israel, tem a frase que fala assim: Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir, sagrada missão precisamos cumprir. E também Israel, Jesus te chama, o hino número 5 diz assim: Babilônia vai caindo, para não mais renascer. A Sião vem pois depressa, né? Então, também é um hino muito bom que fala da queda de Babilônia e da vinda de Sião, a cidade santa, que nós vamos estudar aí mais para frente, tá bom? Amanhã, então, eu trago o estudo do capítulo 17, que é bem importante, trazendo esse contexto histórico que eu trouxe aqui hoje, essas expressões das figuras que é usada em Apocalipse, para que nós possamos entender a mensagem de Apocalipse, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.